Domingo, final do dia, semana está começando, semana toda pela frente, 8 horas de trabalho, talvez todos os dias. Quem é que realmente aguenta esse ritmo? Bom, eu quero te falar que eu trabalho desde os meus 20 anos nos meus próprios negócios e talvez a maioria das vezes, no domingo de noite, começando a semana, eu estive empolgado para ir para o meu trabalho. 99,9% das vezes foi assim. E eu vou te dizer uma coisa, nem sempre é desse jeito, porque tem sim aqueles dias que a gente está desanimado, que a gente está para baixo, mas eu posso garantir para você que a maioria das vezes que eu fui para o meu trabalho foi com vontade. Mesmo quando eu tinha aquela semana desafiadora pela frente, aquele projeto difícil, complicado, aquele desafio, muitas vezes aquele cenário financeiro negativo, mas eu estava lá, firme, forte, porque tinha algo que me movimentava, algo que fazia com que eu saísse de casa, onde eu realmente tivesse aquela vontade de superar aquele desafio. Quando você está nessa fase, onde aquela semana vai ser aquela semana puxada, ou você começa a segunda-feira já reclamando, chega no final da semana, agradecendo, ainda bem que acabou a semana. Você precisa pensar que por mais que isso esteja acontecendo com você, talvez você trabalhe 8 horas ou mais todos os dias, talvez tenha um emprego, talvez tenha 2, talvez esteja empreendendo no teu próprio negócio, e você tem que se dar conta de que o seu tempo é a coisa mais importante da sua vida. Não é apenas o dinheiro. A gente sabe que ter a necessidade de comer, de morar, de dar o sustento para a nossa família é algo realmente importante. E eu não estou dizendo que isso não seja. É algo muito importante. Mas você tem que pensar que o seu tempo talvez seja a coisa mais importante. Porque o dinheiro perdido você recupera, mas o tempo perdido você não recupera. Não recupera de jeito nenhum. E o que eu falo sobre tempo perdido? Tempo perdido é aquele projeto que você está trabalhando naquela empresa ou na sua própria empresa. Talvez você esteja empreendendo por alguma necessidade, precisa levantar dinheiro, mas lá no fundo talvez você não esteja fazendo aquilo que você realmente deseja, aquilo que realmente o seu coração, a sua alma pede para estar fazendo. Então eu penso que quando eu estou fazendo algo que eu gosto de fazer, eu estou aproveitando o meu tempo. Se esse meu tempo está voltado para um projeto, para o trabalho, mesmo que eu tenha que trabalhar de 10 a 15 horas por dia, e por muitas vezes, por muitos momentos, eu tive que trabalhar 15, 20 horas por dia, muitas vezes foi isso. Eu praticamente dormia aos 20 anos de idade no meu antigo trabalho, no meu antigo negócio. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso? Se você tiver uma causa importante, uma intenção por trás de algo que você esteja fazendo, seja trabalhando para alguém, para alguma empresa, seja no seu próprio negócio, se você tiver uma boa intenção, você vai superar aquela semana mais difícil, aquele desafio, talvez aquela falta de dinheiro por algum momento, por algum tempo. Isso é normal. Então é normal na fase de um empreendedor ou de um gestor, ou de alguém que está trabalhando numa empresa, passar por uma fase complicada, difícil. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, e eu conto aqui no meu canal do YouTube numa playlist que eu tenho gravada, com vários vídeos, e você pode clicar depois no final desse vídeo e assistir ela, e eu conto essa minha jornada. Mas o que eu quero te comentar e trazer para você refletir aqui nesse material, nesse vídeo? Cara, você precisa pensar se o que você está fazendo realmente é algo que faz você se sentir bem, completo e pleno, mesmo que você tenha desafios no seu dia a dia. E a gente sabe que talvez a gente esteja fazendo algo por necessidade, e muitas vezes é isso. A gente precisa colocar dinheiro na mesa da nossa família, precisa comprar casa ou alugar uma casa, precisa se sustentar. Então isso é importante. Mas, mesmo com essa necessidade muito latente, você tem a necessidade também de cuidar de si, de cuidar da sua mente, da sua alma, da sua espiritualidade, de se sentir realmente bem.
E se você conseguir aliar a necessidade com um propósito ou com uma intenção boa por trás do que você está fazendo, escolhendo realmente um trabalho, um negócio que faz o seu olho brilhar, se você consegue ligar, alinhar esses dois pontos, você vai perceber que o resultado que você vai colher, ele geralmente é melhor e mais rápido do que você escolher algo que você não gosta de fazer somente por necessidade. Tenha certeza que esse resultado ele vai ser mais moroso, você vai alocar o seu tempo em prol talvez do dinheiro imediato, a sua saúde, talvez você vai dormir, deitar na cama, não vai dormir bem de noite, vai dormir mal, vai acordar no meio da noite. Então, escolher bem o seu trabalho, o seu projeto entre a necessidade que você tem e também a sua intenção, o seu propósito em estar fazendo aquilo é muito importante nessa jornada de construção, porque você vai ter aquela sensação de que quando você chegar no domingo de noite e a semana está começando, você não vai querer fugir da semana e querer que a semana acabe. Você vai estar empolgado, empolgada para que na segunda-feira ela comece o quanto antes, para que você esteja lá com o seu time, se você está trabalhando sozinho, para que você consiga começar talvez aquele projeto, certo? Mesmo com aquele obstáculo, com aquele desafio. Então ali alinhe a sua necessidade com a intenção, com o propósito, porque daí você estará conseguindo aproveitar melhor o seu tempo. Você vai chegar lá na segunda, você vai trabalhar talvez mais do que 8 horas, muitas vezes, mas você vai chegar em casa sozinho, com a sua família, esposo, esposa, com filhos, não importa com exatamente quem seja, com a sensação de dever cumprido, com a sensação de que você está no caminho certo, mesmo que por um determinado momento aquela situação financeira fique um pouco apertada, talvez você esteja ou já tenha ficado um tempo devendo dinheiro para alguém, mas essa combinação desses dois fatores é algo muito importante para a sua saúde física, mental, para a sua sanidade, de certa forma, e para você realmente aproveitar a tua vida, porque a vida é só uma. Pense que daqui 100 anos, ninguém vai lembrar que eu, Endrigo, estive aqui, talvez pelos meus vídeos aqui no YouTube, ninguém vai lembrar se eu fiz algo ruim, de errado, algo que talvez foi vergonhoso para mim em algum momento, mas que eu tenha passado por isso com honra, de fato, né? Então, ninguém vai lembrar o que você fez daqui 100 anos, daqui 150, daqui 200. Então, isso é importante você entender porque você está fazendo isso que você faz hoje por você, em primeiro lugar. Depois, pelas pessoas que estão ao seu redor. E isso é importante porque quando você está bem consigo mesmo, você vai poder afetar positivamente as pessoas que estão ao seu redor. Se você tiver, por um lado, mal consigo mesmo, se você não tiver bem, pode ter certeza que essa sua energia vai ser trazida para dentro da sua casa, da sua família, certo? De um outro ambiente, e aí você vai influenciar negativamente essas pessoas. Então, cuide bem do seu tempo, cuide bem de você. Pense se o que você está fazendo hoje é realmente o que você deveria estar fazendo. Não apenas por necessidade, mas também por intenção positiva. Quando você faz por necessidade, por intenção positiva, o seu trabalho e tudo que acontece ao seu redor flui muito mais rápido. O dinheiro vem até você sem grandes esforços, as coisas começam a dar mais certo, aquele obstáculo que antes estava ali no teu caminho, ele simplesmente é superado por você, ou muitas vezes nem você precisa fazer muito esforço. Ele tem aquele obstáculo ali na frente, mas quando você muda a visão, aquele obstáculo não se torna mais um obstáculo. Talvez esse obstáculo ele saia do caminho, venha um outro desafio.
Então pense que essa escolha entre o que você ama fazer e a necessidade é algo muito importante. Eu quero que você comente aqui nesse vídeo em qual momento da sua vida você está. E aí eu mesmo vou te responder, a gente vai trocar uma ideia também aí com outras pessoas dentro desse mesmo vídeo. Se você gostou, dê um joinha aqui no vídeo, se inscreve no meu canal e fique ligado que amanhã tem mais vídeo, ok? Um forte abraço, obrigado por ter me ouvido até aqui, uma boa semana de trabalho e até a próxima.